Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Deixa eu passar agora a bola aqui para uma colega nossa, que foi uma aluna muito querida minha e que graças a Deus não chamo aqui só para falar, olha, a pessoa passou em tal concurso. Não, eu acho muito legal quando além de ter passado nesse concurso, continua estudando para a Procuradoria do Trabalho e é uma pessoa que eu gosto muito, porque acompanhei a luta tanto dela quanto do irmão dela. A Rafaela Trindade vai falar um pouco para vocês de como foi essa luta dela do antes, né, e o depois. E ó, só para que os colegas que estejam aí em casa, de repente fiquem, poxa professor, é muito fácil, o senhor traz alguém aí que passa lá em quinto, sétimo, décimo, pô, eu não sou esse cara, eu sou um cara normal. Então, vocês vão ver que ela tem o olho puxadinho, ela é japonesa, Rafaela Trindade, e vocês vão perceber o seguinte, coisas que talvez nem ela se lembre, mas de dificuldades dessa caminhada que às vezes dá vontade de parar, e não parou. E passou nos dois, passou tanto para técnico quanto para analista. Fez Goiás, fez também TRT no Nordeste, até conseguir o que queria, tá bom? Rafaela, suas primeiras impressões, eu queria saber, hoje você é analista de que tribunal, desde quando? Conta um pouco aí da sua trajetória para incentivar os colegas aí de casa, doutora. Olá, professor, muito obrigada pela oportunidade, olá a todos, um prazer estar aqui hoje. E realmente, assim, o senhor, quando me fez esse pedido, esse convite de vir aqui fazer esse testemunho, para mim é um prazer fazer esse testemunho, porque falar sobre aquilo em que a gente acredita é muito fácil. E eu acredito no concurso público, eu acredito que tendo persistência sempre tem resultado. Então, para não ser repetitiva, redundante, falar coisas que de repente outros colegas virão aqui dizer também, eu teria assim, sintetizar em duas questões. A primeira questão é ter foco realmente, ser persistente, né? Eu costumava falar isso muito com meu irmão, que você já fez referência a ele na sua introdução, que a gente tem que entrar no rio, comparando com o concurso, entrar no rio e não deixar a água até o umbigo. Tem que entrar e deixar a água realmente se jogar, né? Como vamos falar hoje em dia, se jogar, se entregar para o concurso a ponto de não ter mais por onde respirar. Não dá medo de não passar? Dá. Esse medo é natural. Eu acho que isso é importante saber também, porque a gente olha quem passou e fala, poxa, será que eles não... A gente desanima muitas vezes. Você chegou a ver na sua trajetória, nas aulas que trabalhava, pessoas que passavam e que estavam ali do seu lado, chegou a acontecer isso, de falar, pô, não sei quem, cadê tal pessoa, sumiu e tal. Isso dá ânimo. Sem dúvida, muito ânimo, dá vontade de continuar, isso incentiva a gente a estudar. Então, quando acontece alguma coisa que de repente não é o seu momento, é que a gente quer determinar aquilo que não pode, que é o tempo. Então tem que esperar o momento certo, só Deus sabe o momento certo, então a gente tem que fazer a nossa parte. O que a gente pode fazer? É se entregar para o concurso. E o momento, isso deixa... Não adianta falar assim, olha, esse concurso vai ser o de São Paulo, vai ser o de Campinas, que vai ser o meu concurso. Não. O seu concurso, isso é uma coisa, acho que é um dos piores pecados, é achar que aquele concurso vai ser o seu. Isso não... A gente tem de fazer a nossa parte. Então eu queria saber de você o seguinte, você passou num concurso, que é um raro caso, você passou em São Paulo, você hoje é analista da área judiciária, formado em Direito, mas você passou no mesmo concurso, você pôde fazer as duas provas. Você passou para técnico, entre os 10 primeiros, e passou para analista também entre os 10 primeiros. Você até havia conversado comigo que por conta da redação, 3 colocações você foi para cima, né? Hoje, por conta da redação, você vai 300 para baixo, né? Foi o teu primeiro concurso TRT? Você já emplacou nos 2 ou não? Você havia feito antes algum concurso? Não, fiz outros antes, isso é importante, e foi o único que eu passei. Então, às vezes a pessoa olha e fala, nossa, né, pegou essa colocação, é brilhante. Não é. 90, eu quero deixar isso bem claro, que lá no tribunal, vamos colocar, 95% são pessoas normais. Entendi. E eu faço parte disso. Então, antes, a pessoa olha e fala, passou, mas em quantos que eu não passei? Isso é importante deixar claro, né? Porque eu me lembro bem que teve uma época que você tinha feito Goiás, depois você pegou e falou assim para mim, Ale, tirei mais que 90% numa prova do Nordeste, você estava triste, e falou assim, o que eu faço? Aí eu falei assim, vai embora e não para. Exato. E é isso que acontece mesmo, né? Dá vontade de parar em um determinado momento e você mandou bala.
E eu quero saber um pouco de preparação. Você, se fosse para dar uma dica hoje para um colega, você teve algum erro nesse sentido? Puxa, eu estudei mais doutrina em um determinado momento e aí eu vi que a prova, em sendo FCC, era mais literal, mas em sendo CESP mais doutrinária. Como que foi essa sua percepção? As provas dão um direcionamento nesse sentido? Como é que você fez para ir se ajustando no decorrer da jornada? Exatamente, ela dá esse direcionamento. Eu errei muitas vezes em passar do ponto, em certas matérias em que não se pedia, não se exigia isso do candidato. Processo civil na FCC, via de regra, eu não sei hoje porque sempre muda, né? Mas na minha época era assim. Vi colegas que me explicavam assim brilhantemente o processo civil, mas não conseguiam responder a questão porque a FCC ela tem todo um enfoque diferenciado no processo civil, não sei hoje, como disse, mas a época era assim. Então, já errei por passar do ponto em certas matérias e também por deixar, às vezes, quando era necessário doutrina. Então, é uma questão de ajuste. Até você chegar naquele ponto de que tá pronto para passar, faz parte, os erros fazem parte, né? E me fala uma coisa, Rafaela, treinar redação fundamental porque muitos colegas não passam por conta da redação, né? Você me falou que tinha tirado 9. Ela tem um peso muito grande na prova, né? Redação em português, para mim, foram, assim... Os divisores, a pedra de toque, realmente. Português eu fazia uma prova por dia, porque eu não tinha essa facilidade em português. Uma prova por dia. Depois fazia a minha estatística, onde que eu errei, porque ia lá Isso estudar. Ajuda a redação também, né? Sem dúvida. E daí vai escrever melhor. A redação também. Não fazia uma redação por dia, mas colocava umas 2 por semana ali porque realmente eu me travava, né, muito para escrever. O tempo, acho que o tempo que é o problema. Você tem que, naquele tempo, conciliar as questões e colocar o seu melhor numa redação é muito difícil. Então, isso só vai existir com treino. Não tem outra saída. E só para a gente não se estender muito aqui com a doutora, que tem mais o que fazer no tribunal e os processos precisam andar, eu queria saber uma coisa, Rafaela. Você no seu trabalho, no seu dia a dia, como técnico, como analista, você me falou que o ambiente é muito saudável, é muito legal também, né? Tem até uma foto que a gente vai colocar aí para vocês, acho que já está até aí, depois a gente coloca. Aí, ó, essa foto aí, que mostra a confraternização dos colegas lá, né? Então o ambiente é muito saudável no tribunal, não é? Sim, se eu fosse definir em uma palavra, eu encontrei a paz no serviço público. Então você encontra lá amigos, é um ambiente em que o CNJ ele coloca muito assim para os tribunais, para os regionais todos, não só de São Paulo, muitos cursos para os servidores, para os juízes, todos gratuitos, de excelente qualidade, professores de primeira, todos gratuitos. Poxa, que legal! Então, você tem a oportunidade de crescer, são muitas... Quem quer vai estudar bastante. Exatamente. Só se realmente quiser parar por ali, que também existe essa possibilidade, claro. E por que não? Né? O meu irmão é um exemplo, está fazendo teatro hoje, está amando. Hoje ele pode fazer aquilo que ele realmente gosta. Então, e tem técnico ganhando quase 10 mil reais. Exatamente. Ou mais. Aliás, até mais. Já vi testemunho de 2 ou 3 juízes que acabaram de tomar posse e me dizerem assim, nossa, pelo tanto de trabalho, pelo volume de trabalho que eu tenho, valia mais a pena quando eu era analista, claro. Com a minha função e dando uma aula do que como juiz. Porque é massacrante. Exato, vai aí da vocação. Ninguém está dizendo aqui, porque houve um caso, até quero colocar aqui no meio da entrevista com a Rafaela, um caso que aconteceu, que foi uma analista que passou para a magistratura, você viu, e voltou para ser analista. Aí fica aquele negócio. Então não vale ser juiz. Eu acho isso uma bobeira. O que a gente tem que saber é o seguinte: tem analista ganhando quase 20 mil reais? Sim, um diretor tal. E tem juiz que não ganha 20 mil reais? Sim, tem juiz que não ganha 20 mil reais. E de repente a carga do juiz todo dia é muito maior do que aquele analista? Sim. Então não vale a pena? Isso é uma besteira, a questão de vocação. E se isso fosse a verdade, a Rafaela não estaria continuando os estudos dela como está. Então, eu acho muito pessoal, é o que você falou, tem de ver o que é bom para cada um. Eu costumo falar uma coisa de concurso, as pessoas falam, isso dá para fazer isso. Para mim, o cara tem de passar em concurso, não porque, qual é o seu sonho? Meu sonho é ser juiz, meu sonho é ser analista. Não, o meu sonho é fazer teatro, o meu sonho é fazer mergulho, o meu sonho é fazer... E como eu não consigo pagar, eu preciso ter uma atividade decente, lista, que eu consiga fazer tudo isso. Então, a parte de concurso público também tem isso, tem esse ganho que vocês precisam ter. Como todo ganho,
existe a luta para conseguir, mas vocês estão vendo que é possível. E eu queria fazer uma última pergunta, porque tem um monte de gente que me pergunta todo dia isso, e eu não aguento mais responder. Então, que pergunte para colegas que conviveram com quem tinha de trabalhar e estava estudando. E o pior, na minha opinião, nem sei se foi o caso da Rafaela, quem só estuda, para mim esse é o pior caso. Por quê? Quem trabalha e estuda acha ruim ter 3, 4 horas por dia, o que para mim é um show de estudo. E achar, mas não sei quem tem 8 por dia. Ter 8, 9 pode pesar mais, porque todo mundo fala, poxa, a família pega no pé e tal. Então, isso é uma bobeira, esse tempo de estudo por dia, Rafaela. É possível se passar estudando 3 horas por dia? Não é possível. Como que você viu com vários colegas que você teve no TRT, TRF, TRE, como é que você vê isso? Eu tive a presença. O fascinante do concurso é que não tem regra. Então, não pode trabalhar senão não passa, ou tem que estar trabalhando senão não passa. Então, eu já presenciei colegas que trabalhavam, administravam. É difícil. Claro. É difícil também ficar o dia inteiro estudando, porque a cabeça pira, você não tem a renda no final do mês. Então, das duas maneiras, ninguém está dizendo que é fácil. Entendi. Mas das duas maneiras é possível. E eu agora posso dizer com mais propriedade, porque eu estou trabalhando e tendo que estudar. E estou vendo que o meu estudo está tendo muito mais resultado do que antes. Porque também aprende a estudar e vai afunilando e aparando arestas, né? Exatamente. Aquilo que a gente estudava 2 dias sem fazer um resumo direito, agora aprende a fazer, fica bem melhor, né? Depois que você pega a mão, as coisas... É que a gente não tem a paciência de esperar, né? É do ser humano, isso tem que... Gente, eu quero agradecer minha querida amiga aqui, porque além de ser uma pessoa que tem cabedal para falar isso para vocês, eu adoro ela e o irmão, até porque quando vão a Birigui e encontram meu pai, o meu pai fica extremamente orgulhoso em vê-los. O José Luiz está ali fazendo assim, do tipo, corta, que já tá bom, como se dirigisse algo aqui. Muito obrigado, Rafaela, um beijo para você e deixa aí uma mensagem para os seus futuros colegas aí, seja do TRT 2, 15 ou de outro TRT. Eu peço realmente que tenham paciência, não queiram determinar o tempo, façam sua parte, que vai ter resultado e que quando vocês chegarem lá, e não se, porque vocês chegarão lá, deem o melhor, façam do serviço público algo melhor, porque eu tenho presenciado isso com alguns colegas e venha fazer parte disso, porque é muito gostoso ver que a gente está mudando, o tribunal está mudando a nossa sociedade. Então faça valer tudo aquilo que você está passando hoje. Obrigada mesmo, sucesso.